Senadores Alci Lucas, do Distrito Federal. Jorge Cajuru, nosso grande representante do Estado de Goiás, cumprimentar meus colegas presentes aqui também, senador Lucas, senador Girão. Essas sessões na sexta-feira, na segunda-feira, elas são muito importantes até para vocês e nós aqui podemos esclarecer um pouco da nossa missão aqui, da nossa função, que muitos telespectadores às vezes não conhecem, né, a prática e o que fazemos aqui, os detalhes. Vossa Excelência e também o senador Paim falaram muito bem aqui sobre as emendas, o critério de distribuição de emendas que Vossas Excelências fazem nos estados. E é muito importante esclarecer, porque sempre a mídia coloca e colocaram durante muito tempo, somente nas eleições, como se a emenda fosse um recurso do parlamentar e como se uma votação ou outra estivesse condicionada à liberação ou não. Eu particularmente sofri muito nessa casa, principalmente na Câmara, quando iniciei, que nós não tínhamos aqui as emendas impositivas. Então, eu me lembro muito bem que no Palácio do Planalto, quem executa o orçamento, eles tinham lá uma televisão e uma pessoa assistindo e marcando uma cruzinha e um xizinho. Se você falava mal do governo, ou fazia uma crítica ao governo, você recebia lá um xizinho. Se você votasse contra o governo, também. E as suas emendas não eram liberadas, não eram executadas. Então, durante anos e anos aqui, os parlamentares de oposição não viam suas emendas realizadas. E o que são essas emendas? Por que os parlamentares destinam emendas para os seus municípios, seus estados? Exatamente que o parlamentar representa a população. O parlamentar está, principalmente o deputado, né, que representa o povo, ele está constantemente na base e sabe quais são as necessidades das obras, das pequenas e grandes obras dos seus municípios, dos seus estados. Então ele vem aqui e apresenta uma proposta de recurso destinada à prefeitura para a execução dessas obras. Mas quando você era oposição, praticamente as suas emendas eram ignoradas. Dificilmente você viu uma emenda realizada. Com a PEC em 2015, recentemente, você criou então a emenda impositiva. Então existe um percentual do orçamento que é destinado aos parlamentares e ela obrigatoriamente tem que ser executada, independente de ser oposição ou situação. Como Vossa Excelência disse muito bem, e o senador Paim, vocês destinam as emendas independente se o prefeito apoiou ou não na eleição. Então a emenda impositiva vem nesse sentido, de você dar ao parlamentar de oposição também a mesma prerrogativa de destinar emendas e que elas sejam executadas. Então, avançamos. Depois avançamos, na sequência de 2016, as emendas de bancada, que também não eram impositivas e que não existiam praticamente, porque dificilmente você conseguia juntar a bancada em oposição e situação e ter realizado qualquer obra. Aí, a partir de 2016, nós criamos então a emenda de bancada, onde então você une os deputados e senadores, definem as obras estruturantes do Estado para você executar. Hoje, esse orçamento de 2019 está em torno de 169 milhões. É um valor razoável para uma obra estruturante. Agora, como você define isso? Esse é outro problema. Há uma confusão, e isso é muito importante, os parlamentares, sejam deputados, sejam senadores, entenderem. Qual é o papel do coordenador da bancada, que é uma discussão que está sendo feita. Eu sei que a nossa bancada da Câmara se reuniu, como são 8, aqui são 3 senadores, há um equívoco. Não há como eles decidirem, por serem maioria, quem é o coordenador. A coordenação tem que ser conjunta, Senado e Câmara. Nós aqui estabelecemos um critério, um ano Câmara, um ano Senado, que é o óbvio, que é o correto. Então, agora, qual é o objetivo da coordenação de bancada? Exatamente, é o representante junto à comissão mista do orçamento para dizer qual é a emenda daquele estado e que é votada. Então você tem aqui no caso 8 deputados e 3 senadores, de todos os estados são 3 senadores, você pode apresentar até 15 emendas, das quais até 3 são impositivas. Então dos 169 milhões, você pode escolher 3
Agora, é evidente que a sua escolha nem sempre é a mesma dos seus colegas. Então, você tem que ter um trabalho para definição. Agora, o coordenador tem um papel, né, de comunicar à CMO quais são as prioridades daquele Estado. Por isso é que existe a coordenação da bancada. Então, não é uma briga que se faz de questão política, é mais uma questão técnica, porque o presidente da Comissão Mista do Orçamento precisa saber quem vai representar aquele Estado com relação às emendas de bancada. E as emendas individuais, que também, quando aprovamos, ficou estabelecido que 50% delas, obrigatoriamente, tem que ir para a saúde. Então, esse é um papel fundamental do parlamentar de definir esses valores e, evidentemente, acompanhar. Porque nós aqui, no DF, inclusive, durante alguns anos, perdemos muitas emendas. Por quê? Às vezes, o parlamentar escolhia uma obra, colocava emenda, só que o executivo, que é quem executa, não tinha o projeto e não tinha licença, e muitas vezes a gente perdia a emenda. Então nós até definimos que agora a gente só coloca emenda para aquelas obras ou qualquer recurso que tenha projeto aprovado em condições de execução, para exatamente não perder. Aqui em Brasília, por exemplo, 2016, que foi quando iniciou a emenda de bancada, nós resolvemos fazer uma emenda da bancada, para ficar uma obra caracterizada assim, que foi uma contribuição da bancada. Aprovamos 160 milhões para construir o Hospital do Câncer em Brasília. Essa emenda existe, já foi empenhada, o projeto está pronto, a licitação sai agora. Vamos construir um Hospital do Câncer, né, com recurso especificamente da bancada. Como você pode dividir, como fizemos em 2018, distribuímos entre saúde, educação e segurança, né, um valor para cada área, e assim vamos trabalhando. Como em 2017 também colocamos para construção de escola, questão de energia. 2018 colocamos construção do viaduto, que também no Recanto das Emas está aprovado, a sede do IML, que tivemos que fazer a reforma da Polícia Militar. Então, são emendas de bancada. Agora, precisamos então, todos os estados, Vossa Excelência também deverá ter no estado de Goiás um coordenador da bancada que vai definir qual é a obra estruturante que o governo de Goiás pretende, uma ou outra, ou duas ou três emendas. Além das emendas que não são impositivas, mas também que são importantes e que podem ser executadas. Nós temos direito a escolher 15, 3 impositivas, né? E ficam 12, que depende muito da obra, depende muito da articulação dos parlamentares, da importância do investimento, então dá para se trabalhar também. Aqui no DF, por exemplo, você tem as nossas emendas destinadas ao Distrito Federal, mas temos aqui diversos órgãos federais, que muitas vezes nos procuram também, como os Institutos Federais de Educação, que é órgão federal, e que a gente sempre destina emenda também, a Universidade de Brasília, né, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que são órgãos vinculados, aqui no caso específico, vinculados à União. Então, é só no sentido de parabenizar Vossa Excelência da forma como Vossa Excelência e o senador Paim disseram que fazem, porque é isso mesmo, né? Nós sempre beneficiamos a população. O senador Paim disse muito bem, né? O sistema democrático ele existe na época da eleição, terminou a eleição, quem ganhou a eleição comanda, e nós temos que trabalhar para a população. Então a gente deve deixar essa questão de eleição, né, para o momento correto. Agora nós temos que pensar na população, não dá para você discutir agora eleições que vão acontecer daqui a 4 anos. Os governantes precisam entender isso, né? Como eu disse aqui no início, e observo sempre que eu acho que todos nós deveríamos pensar dessa forma, né? Que político não pode pensar apenas na próxima eleição, nós temos que pensar nas próximas gerações, que são as pessoas que não têm voz e que dependem realmente de nós. Então, é muito importante essa questão das emendas, e não é do deputado. De vez em quando, né, principalmente na época da eleição, aparece nas manchetes, né, deputado X ganhou tantos de emenda para poder votar o projeto tal. Não existe isso. Hoje a emenda impositiva, é obrigado a executar. Pode ser que um ou outro tenha a liberação mais rápida, exatamente em função do projeto que está aprovado, essas coisas todas. Mas nós conseguimos equilibrar, porque era muito ruim. Eu fiquei aqui alguns anos, tive um mandato aqui completo, sem ter nenhuma emenda liberada, porque eu era oposição. E quem saiu prejudicado foi a população,
né? Então a gente avançou muito e acho que essas emendas ela é muito importante, oportuna, porque quem sabe o que é melhor para a cidade, né? É quem mora, é quem participa, e nós, representantes da população, recebemos essa demanda diretamente da população, que é muito importante. E outro assunto, presidente, que eu preciso também, aproveitando essa oportunidade, é com relação ao Hospital das Forças Armadas. Eu sempre, não sei se vossas excelências sabem, mas as Forças Armadas, os militares, não podem ter sindicato. Então, eles não têm as mesmas ferramentas como os trabalhadores têm, que é o direito de greve e direito de ser sindicalizado. Os militares não têm isso. Quando fui deputado, nós criamos uma subcomissão, na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, uma subcomissão para tratar disso. Porque nós temos diversos problemas, e eu quero fazer um apelo. Hoje de manhã, conversei com o secretário adjunto lá do Ministério da Economia, já tinha falado com o secretário da Economia. Depois de muita luta na lei do orçamento, agora do 2018 para 2019, eu consegui uma exceção, que foi aprovar um recurso para chamar os concursados do Hospital das Forças Armadas. Não sei se Vossa Excelência sabe, senador Cajuru, o Hospital das Forças Armadas, que atende aqui no Distrito Federal, é o nosso, inclusive, hospital de defesa civil. Qualquer calamidade pública aqui, o hospital oficial do DF é o Hospital das Forças Armadas. Mas há uma distorção muito grande, porque nós não temos política de Estado. Então, normalmente quem atua mais sindicalmente, quem briga mais, consegue mais. Nós não temos uma carreira de Estado de todos os servidores públicos. Você tem a Receita Federal, você tem os militares, você tem todos os outros demais profissionais, e até hoje quem grita mais ganha mais. Principalmente aquelas categorias que têm um número menor, porque o impacto é menor. Por isso que os professores ganham uma miséria nesse país. Porque como são muitos, qualquer aumento significativo aumenta muito. Agora, quando é uma categoria pequena, aí eles conseguem avançar no salário em detrimento dos demais. Por isso que eu tenho algumas PECs tramitando aqui. Eu tenho uma PEC, deputado Girão, Vossa Excelência também, que da área de educação, colocando que nenhum vereador poderia ganhar mais do que o professor da rede municipal. Nenhum professor poderia ganhar menos na área estadual do que um deputado federal, e assim sucessivamente, inclusive, né, nós aqui do governo federal. Então, exatamente por isso. E aí as Forças Armadas, tive a oportunidade de ser juiz do Tribunal da Segunda Instância do Trabalho, de 94 a 98. Eu saí para ser candidato a primeira vez. E me deparei muito com ações dos planos econômicos, Vossa Excelência lembram, né? Tem alguns aqui mais novos, mas nós julgamos muitas ações da URV, tem vários planos econômicos da época do Itamar, da época do Collor, da época, né, do próprio Sarney, e que depois a Justiça deu ganho de causa aos trabalhadores, né? E os militares, eles não têm sindicato. E o reajuste de 28% e 86%, que é aquelas URPs, aquelas coisas antigas dos planos econômicos de 93, os militares não receberam. Todo mundo recebeu, os civis e alguns militares que entraram na Justiça. Só que o militar, ele é condicionado, ele respeita muito a hierarquia, as determinações, e a orientação do comando é para que ninguém entrasse na Justiça. Então, aqueles militares que normalmente seguem, né, as regras e as ordens dos superiores, não entraram na Justiça. E aí o que aconteceu? Quem entrou, e alguns individualmente entraram, eles ganharam. A AGU, inclusive, fez uma súmula recomendando aos advogados da União que não recorressem, porque as decisões já estavam tomadas e que dava ganho de causa a todos. Mas a grande maioria dos militares não receberam. E eu venho já há uns 4, 5 anos, aliás, há mais do que isso, lutando no Ministério da Fazenda, Planejamento, agora Economia, para que a gente possa resgatar isso. Não tem sentido quem fez a coisa correta, quem não procurou a justiça em função das determinações, fosse prejudicado. Por isso, inclusive, e é uma medida provisória de 2001, que não foi votada até hoje, que tirou uma série de direitos dos militares, tem essa defasagem.
Você tem hoje alguns estados onde os policiais militares, o soldado policial militar, da Polícia Militar, ganha quase que um valor de um oficial, de um subtenente, de um tenente do Exército, das Forças Armadas. Há uma defasagem muito grande salarial dos militares das Forças Armadas. Por isso criei essa subcomissão na Câmara e vou agora novamente reforçar aqui no Senado para que a gente volte, né, faça realmente uma correção para que os militares das Forças Armadas voltem a ter realmente um poder aquisitivo compatível, que não tem mais já há algum tempo, desde 2001. E essa questão dos 28,86, é evidente que tem um impacto muito grande, talvez acima de 6, 7 bilhões, mas é devido. Agora, em função da prescrição, eles nem podem mais recorrer à justiça. Então é uma injustiça que nós temos que buscar corrigir. Evidente que nem que seja pago em precatório em diversos anos, mas é uma dívida que o país tem com os militares das Forças Armadas com relação a isso. Da mesma forma, Vossa Excelência, para ter ideia, como essa questão dos militares eu acho que o governo passado, ele não ignorou, ele simplesmente colocou as Forças Armadas como se fosse uma retaliação pelos anos 60. E essa geração aqui não tem nada com isso, já estamos em 2019, tá? Quantos anos já se passaram? Quase 60 anos. Então, até pouco tempo, corrigir alguma coisa agora, para você ter ideia, quando a gente começou a trabalhar, o salário família, sabe quanto era de um militar? 16 centavos. Não pagava a tinta do contra-cheque. E nós ficamos... Vossa Excelência sabe também que os militares são obrigados a se deslocarem de tempo em tempo para outros estados. E quem paga, evidentemente, é exatamente as Forças Armadas. Só que a tabela ficou anos e anos, 10, 15 anos defasada. Hoje o militar, que é obrigado a mudar, não é ele que quer, ainda tem que desembolsar, né, com o dinheiro dele para pagar diferenças dessa questão da indenização de transportes. Sem falar alimentação. Alimentação até pouco era R$ 6,40, agora foi para R$ 9,00 uma alimentação diária das Forças Armadas. Comparados aos outros poderes, é um valor irrisório. Então, evidente que nós temos uma dívida muito grande. Temos aí a questão das esposas. Os militares são obrigados a ser transferidos. Normalmente, em função até do salário, as esposas trabalham, fazem concurso, trabalham em algum lugar. O marido é obrigado a ser transferido, as esposas têm que acompanhá-lo, normalmente acompanham, aí perdem o direito, ou às vezes até o vínculo de um concurso que fez. Então nós temos que corrigir essas falhas, né? E aí eu faço o apelo, para fechar a minha fala, a questão do Hospital das Forças Armadas. Porque o comparativo, o contraponto aqui é o GDF. Enquanto você tem uma carreira inicial dos médicos aqui em torno de R$ 12.000, a carreira inicial, no HF é 3.400. Por isso que fazem concurso, passa um pouquinho e vai todo mundo embora. Se o Hospital das Forças Armadas está funcionando hoje, se deve aos militares, porque a gente não está conseguindo segurar os profissionais civis no hospital. E é um hospital de referência importante, que pode contribuir muito para a população nossa, e a gente precisa dar realmente o respaldo. E eu coloquei com muita dificuldade no orçamento, o concurso vence agora este mês, 91 servidores têm que ser chamados, né? E colocamos o recurso no orçamento, agora precisa da autorização do Ministério da Economia. Falei hoje de manhã, falei com o adjunto, e espero, porque havia um parecer já determinando a não concessão, em função que nenhuma outra categoria teve isso, mas tem exceções. Por isso é que nós gastamos algum tempo convencendo os parlamentares, não foi fácil, mas agradeço o senador Moca, que foi o presidente da CMO ano passado e que sensibilizou com a causa e colocou realmente o recurso, não só o recurso, mas também na LDO a autorização para que pudéssemos chamar esses servidores que passaram no concurso e que são de vital importância para o funcionamento do Hospital das Forças Armadas. Portanto, é muito importante essa sessão de segunda e sexta-feira para a gente debater, né, os assuntos, a população entender, né, o que nós estamos fazendo aqui. Eu entendo, senador Cajuru, que realmente os parlamentares dos outros estados têm dificuldade, eu concordo, porque
Se eu fosse deputado ou senador de outro estado, Minas Gerais, Amazônia, não é? Eu dificilmente seria. Porque, olha, tem colega meu aqui, o Plínio, que é do Amazonas, ele sai daqui, vai para Manaus, de Manaus até a cidade dele, são 1.200 quilômetros. E que não tem voo comercial e regular. Então, a gente tem que entender, né? A mesma coisa, Minas Gerais tem 857 municípios, se não me engano. Imagine, né, você visitar, aqui não, eu saio de manhã, nós temos aqui 31 região administrativa, que são cidadezinhas, né? Antigamente chamava cidade satélite, agora região administrativa. Você sai de manhã, visita todo mundo, né, conversa com todo mundo e dorme em casa, vai embora. Agora Minas não, a pessoa sai, ninguém se elege no município, lá tem que visitar 40, 50, 100 municípios. Então, sinceramente, eu tenho que destacar isso. O parlamentar, ele fica aqui realmente terça e quarta e muitas vezes quinta de manhã ou segunda à tarde, né, fazendo o nosso trabalho aqui, principalmente nas comissões, que também, né, as pessoas às vezes não dão importância às comissões. É lá na comissão que a coisa acontece, o debate, a discussão dos temas. Mas na sexta-feira, muitos deles saem daqui e nem vão para casa, vão para outros municípios e depois... Então a gente tem que realmente colocar isso claro, para a gente também não penalizar, e eu sei o sacrifício que é realmente desses parlamentares que moram, principalmente nessas regiões que não tem tanta estrutura, né, como São Paulo, como Minas mesmo, né? Então a gente tem que ressaltar isso, mas agradeço e faço um apelo aqui para os Ministério da Economia. Eu disse aqui, eu sempre dizia na Câmara, todo assunto de audiência pública, de projeto aqui, sempre deveríamos convidar o secretário de Planejamento e o ministro da Fazenda para participar, porque tudo depende deles, né? Por mais que seja meritório o projeto, se não tiver o de acordo com quem tem a caneta, né, do recurso, a coisa não acontece. Então é um apelo que faço. Eu sei que o governo, eles entraram agora, mas essa causa aqui é antiga e muitas vezes o papel é muito frio, né? As pessoas despacham sem ver, sem conhecer realmente. É o que nós falamos ontem, não é? Existe o mundo real e o mundo virtual. As pessoas precisam conhecer o mundo real. Não dá para governar, não dá para legislar, né, com o mundo virtual. A gente tem que ver o que está acontecendo com a nossa população, que precisa de nós em função de uma nova legislação e de uma reestruturação do nosso país. Agradeço a Vossa Excelência a paciência e o tempo. Obrigado.